Para finalizar essa aula, pessoal, eu vou conversar com vocês sobre como é que a gente entra na faculdade ou como é que a gente entra para uma pós-graduação, tá? Para isso, a gente também vai falar de algumas coisinhas que são o Enem, o ProUni e o Sisu. O que é isso, certo? Bom, o que eu tenho para dizer para vocês? Hoje, as nossas universidades federais, as nossas universidades estaduais, elas são extremamente concorridas, a gente tem poucas vagas às vezes para você conseguir fazer uma graduação no curso que você quer. Então, são graduações de ponta, são muito fortes as nossas graduações em escolas públicas, tá? São bastante fortes, mais fortes do que as privadas, são as melhores notas que a gente tem, são nas escolas públicas, tá? De graduação, tá? Em sentido de universidade. Enquanto que as escolas particulares, né, têm uma nota um pouco menor em termos de qualidade do ensino, tá? Por isso, pessoal, é muito difícil, às vezes, conseguir entrar num curso de uma universidade federal, e as pessoas fazem aí os conhecidos cursinhos, tá? Para entrar, por exemplo, numa URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tá? Isso vai depender muito do curso que vocês escolhem. Tem cursos muito concorridos, como Medicina e Direito, né? E tem cursos não tão concorridos, né? Tem cursos que quase tem poucas pessoas concorrendo por vaga, como teatro, artes, que são acabam sendo são áreas que as pessoas não procuram tanto, tá? Mas se você quiser entrar em qualquer faculdade, seja ela privada ou particular, tá? Ou seja ela pública, você precisa fazer o chamado vestibular. O que é um vestibular, pessoal? É uma prova que você faz com todos os conhecimentos do ensino médio, tá? Que você teve, para poder entrar nessa faculdade. Você tem uma nota mínima que precisa tirar para poder entrar, tá? E por isso se torna muito difícil, às vezes, nas nossas universidades públicas, conseguir entrar em alguns cursos. Porque quanto mais pessoas tem concorrendo naquela prova de vestibular, mais alta é a média da prova, certo? Vejam aí. Vou falar um pouco da URGS, porque foi a minha experiência com essa universidade. Estudei e fiz faculdade lá também, tá? Então, vou comentar um pouquinho com vocês. Eu saí do ensino médio sem ter a mínima noção de como é que funcionava o vestibular. Fui aprender na vida, tá? Então, eu sabia, sim, que tinha algumas questões. Eu sabia, por exemplo, que se eu entrasse no site da URGS, eu conseguia ver os tipos de perguntas que eles botaram nas provas anteriores. Aí fica uma dica para vocês muito importante, pessoal. Querem fazer um vestibular para uma universidade? Vai lá e olha as provas anteriores que elas fizeram no vestibular, para ver que tipo de questão que eles colocam na prova, certo? Para saber como estudar em casa para poder passar nesse tipo de prova, se você não consegue pagar um cursinho, por exemplo. Porque um cursinho é caro, tá, pessoal? Não é barato, é quase pagar uma faculdade. Eu, por exemplo, não tinha dinheiro na época para ficar pagando um cursinho, tá? Então, se você não tem dinheiro, você precisa estudar em casa, tá? Então, precisa ter essa rotina de quantas vezes por dia você vai estudar, que matérias que você vai estudar, quais tem mais facilidade, mais dificuldade, tá? O que eu deixo de dica para vocês? A gente não é bom em todas as disciplinas, óbvio, né? Eu, por exemplo, apesar de gostar da matéria de química, me ferrava na prova de química, tá? Então, a prova de química da URGS, pessoal, era muito difícil. Muito. A de matemática, assim, ó, só faltava pedir para calcular a velocidade da luz, tá? Então, eram provas bem difíceis. Você não vai conseguir, na maior parte das vezes, gabaritar, tá? É muito raro alguém que gabarite essas provas de vestibular. Por que elas são tão difíceis nessas universidades federais? Porque são poucas vagas, tá? Para aquele todo de gente que está fazendo a prova. Então, eles precisam selecionar muito quem é que vai entrar. Tá? Então, as provas elas vão ser mais difíceis, você vai ter que estudar bastante para entrar. Tá? Vantagem: você vai estar estudando numa das universidades mais reconhecidas, né? Que, por exemplo, a Universidade Federal, e você não vai pagar nada para estudar lá. Tá? São as vantagens. O que mais eu posso deixar de dica para vocês? Além de entrar no site e ver as provas anteriores, tá? Que vocês procurem, pessoal, sempre está acompanhando o que a gente chama de médias das provas, tá? No site da URGS, no site do vestibular, por exemplo, tem. Em todas as outras faculdades particulares não tem isso, porque não é uma concorrência tão maluca assim que não acontece nas universidades federais, tá? Então, é mais fácil de entrar numa universidade particular, tá? Não é
não é difícil de forma geral, tá? Então, as provas são bem mais tranquilas, assim, até porque não é interesse deles descartar alunos, né? O interesse deles é ter alunos nas universidades particulares, né? O que eu poderia dizer para vocês em relação a essa questão dos vestibulares? Numa prova de vestibular da URGS, por exemplo, ela dura uns 4 dias de provas. No primeiro dia, por exemplo, vai ser só sobre língua portuguesa e redação. No outro é só matemática e física. No outro é só química e não sei o quê. Então, eles vão fazendo assim. O que você, quando vai a primeira vez fazer um vestibular, vai perceber? Primeiro dia, tem muita gente. E tem gente com camisetinha de cursinho, mandado muitas vezes pelas escolas de cursinho irem com aquelas camisetas em que os professores dos cursinhos estão lá também para quê? Para desestabilizar quem estiver muito ansioso, nervoso, que vai ficar pensando, meu Deus, olha a quantidade de gente que fez cursinho, como é que eu vou passar nessa prova? Bullshit, que a gente fala, besteira, pessoal, não levem em consideração isso, não se deixem afetar por isso. Tem muita gente que vai em cursinho e não estuda não, tá? Mas eles têm essa tática como forma de desequilibrar os outros participantes que eventualmente não fizeram cursinho, tá? Então aí fica a dica para vocês, não levem isso em consideração. Evitem ficar parada do lado de pessoas que estão fazendo comentários negativos, que vão te deixar ansioso antes da prova, tá? Porque tem muita gente que é super negativa, ou que fala que foi mal na outra prova e tal, e que nunca consegue passar. Então fiquem longe dessas pessoas, porque não é a realidade de vocês, tá? Tem gente que é assim. O que mais eu deixo de dica que eu acho importante, né? Leiam com calma tudo que vocês precisam ter e se organizem em termos de horário para não chegar atrasado em nenhuma prova. Não interessa se é nas universidades que são particulares ou nas outras que são as públicas, pessoal. Porque o horário que deu ali não tem que chegar 5 minutinhos depois. Não entra, entendeu? E isso vai ser no Enem também, tá? Então tem que chegar no horário. Já se organiza antes, já vê como é que vai ir, já olha o ônibus que tem que pegar, se tem que ir de ônibus, tá? Saiam com mais horas antes possível para chegar, sei lá, uma meia hora antes no lugar, pessoal. Porque vocês vão querer ir no banheiro antes de entrar na sala, tá? Não pode ficar saindo toda hora da sala, então vocês vão ter que ir no banheiro antes. Levem uma garrafinha, pessoal, transparente, sem rótulo. É sempre assim, tá? Transparente, sem rótulo. Coisa de comer não dá para ficar levando. Na maior parte das provas não dá para ficar levando. Olhem sempre lá no edital do concurso de vestibular se pode ou não, tá? Então, mas a maioria não deixa, tá? Até porque fica fazendo barulho para os outros, né? Fica lá abrindo pacotinho, né? Quem toma medicação precisa avisar antes, né, de entrar na sala que precisa tomar medicação para poderem autorizar vocês a pegar o medicamento, tá? Porque senão tudo, pessoal, pode ser considerado cola na prova e você é desclassificado, tá? Então por isso que eu tô falando, isso é super importante. Relógio quase sempre não dá para usar, tá? Então é outra coisa que vocês vão ter que ficar esperando a pessoa que tá ali cuidando da sala avisar vocês o horário sempre, tá? E qualquer situação que eles acham que vocês podem estar colando, vocês são desclassificados. Então, tem que ter esse cuidado, tá? Realmente de levar também mais lápis e mais canetas, tá? Qual é o formato que eles sempre pedem de caneta, pessoal? Tipo a Bic, sabe? Que é transparentezinha, que não é aquelas estampadas, não pode ser com estampa, tem que ser totalmente lisa, porque eles acham que eventualmente alguém já deve ter feito isso, né? Colocar cola dentro das canetas, então para que eles consigam observar se tem alguma coisa ali ou não, eles pedem isso, tá? São algumas coisas que eu diria assim para vocês de dica, tá? Em relação à questão do vestibular. Quando vocês fazem um vestibular numa universidade pública, eles publicam normalmente as médias da prova. O que isso significa? Você sai da prova de química pensando assim, meu Deus do céu, me ferrei muito ferrado. Mas o que interessa, pessoal, é a média de todo mundo que estava fazendo a prova. Digamos assim, exemplo, tá? Tinha 10 perguntas de química na prova. Só que a maior parte de quem estava fazendo acertou 5. Isso significa que você tem que conseguir pelo menos acertar 5. Né? Se você acertou 6, é top já, tá? Porque já está acima dos outros. Tá? Então, não quer dizer simplesmente a quantidade de questões. É preciso estar entrando no site da universidade e olhando as médias que eles publicaram lá nas últimas provas para você saber se está dentro da média ou se está fora da média, tá? A redação é a única coisa, pessoal, que realmente eles só corrigem se você chegar lá no final. Por que eu tô falando isso? Porque assusta nas universidades públicas, se você vai no primeiro dia, tem muita gente, no segundo dia já tem bem menos pessoas, porque o pessoal
se ferrou às vezes na primeira prova, né? E não vai mais, tá? E às vezes as pessoas não têm esse hábito de conferir as médias, porque ele acha que se ferrou, mas tipo, a maioria se ferrou, então não faz diferença mais, porque a média baixou, entende? Então tem essa questão que é preciso cuidar, tá? Bom, quando a gente fala já não mais de graduação, né, a gente tem essas vestibulares quando a gente fala de graduação. E quando a gente quer fazer uma especialização? A especialização a gente vai lá e se matricula de forma geral, ou quando é uma especialização de uma universidade federal ou estadual, a gente tem que apresentar o nosso currículo para eles. Tá? Então, o nosso currículo de experiência de trabalho, de publicações de artigos, e eles vão avaliar aquilo para você poder entrar na especialização. Às vezes tem prova também, tá? Mas aí a prova é sobre uns conteúdos específicos que eles passam numa listinha para vocês. Daí às vezes tem que ler algum livro, alguma coisa assim. A mesma coisa, pessoal, acontece no mestrado e doutorado. Para fazer um mestrado e doutorado, você tem que fazer uma prova, tá? Mais simples que não é mais simples que o vestibular, tá? Tem menos questões que o vestibular, mas são muito mais difíceis de responder. E tem muito menos vagas, tá? Enquanto, por exemplo, aí num vestibular para uma graduação você vai ter 40 vagas, num mestrado, doutorado você tem 5. Então vejam, é muito mais difícil de entrar no mestrado e doutorado. Então, que tipo de prova se faz em mestrado e doutorado? Não é prova de marcar, que nem acontece no vestibular da graduação. É prova de dissertar. Vai escrever a resposta. Então, realmente tem que saber, tá? E precisa saber escrever, né? Então, você vai ter também ali uma lista de conteúdos e você vai ler aquelas informações e depois tem que escrever. Aí você vai ter uma primeira nota, que é da prova, uma segunda nota, que é do seu currículo, tá? E uma terceira nota, que é da conversa que você teve com os professores que integram aquele mestrado e que vão te avaliar, para ver se tem interesse em você ser uma aluna daquela instituição ou de te orientar na tua pesquisa, tá? Isso num caso de mestrado e doutorado e pós-doutorado, tá? Principalmente, tá? Nas especializações, mais comum é você fazer uma prova e eles analisarem teu currículo. Então, não tem essa banca depois ainda para te fazer 1000 perguntas, tá? Em relação ao que tu gostaria de pesquisar.